Olá, amigos. Em final de maio, eu fiz uma série de vídeos sobre a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A invasão da Ucrânia. Deixarei, para aqueles que não viram, nos comentários desse vídeo, vou deixar o link. Foram, se eu não me engano, cinco vídeos, né? Depois a situação, como não mudou até hoje, nós estamos já na segunda metade de junho. Então aquela Blitzkrieg ou guerra relâmpago que o russo achou que ia fazer, um passeio pela Ucrânia, está se mostrando uma guerra de desgastes prolongada. Há quem diga que pode levar anos. Como a situação não tem mudado muito, eu não fiz mais vídeos, mas eu acompanho. Gosto muito de ver os comentários do Peter Ancapsu, do site, do canal Ancapsu. Gosto muito de ver, então todo dia eu acompanho, todo dia eu gosto. Eu estou torcendo pelos ucranianos, eu tenho muitos amigos ucranianos ou casado com ucranianas, então estou torcendo pelo país que foi invadido, acho um absurdo. Mas, como muita gente pede atualização, etc., eu vou dar uma pequena pincelada no que está acontecendo hoje na Ucrânia. A barba está crescendo. Quem acompanhou aqueles meus vídeos sabe como nasceu essa barba e por quê. Aí tem que ver o vídeo para entender. A primeira notícia boa que nós temos para dar é sobre a libertação de uma paramédica que estava lá em Mariupol, no Azovstal, né? Vocês lembram que uma quantidade grande de militares se renderam, no final não tinham mais condição de continuar lutando sem comida, sem armas, sem munição. Eles se renderam e todos nós estávamos preocupados do destino, sem saber, né? Alguns diziam que iam fuzilar como terrorista nazista, aquelas ideias malucas de Putin, né? Putin é doido, varrido, então... Mas, graças a Deus, como a gente pode ver aí, a paramédica está bem, foi libertada. O que é uma boa notícia, né? Ainda não sabemos sobre o paradeiro dos outros, mas alguns, inclusive, têm contactado os familiares e dizem que estão sendo bem tratados pelos russos, graças a Deus. Até onde isso é confiável? Nada que envolva russo é confiável, né? Eles mentem o tempo todo e por aí vai. Mas, pelo menos, temos essa boa notícia. Outra notícia que nós temos é que Zelensky visitou Mykolaiv, que é esse filme que vocês visitou este sábado estão a vendo cidade atrás de de mim, Mykolaiv, no sul do país. Cidades no sul com as autoridades locais para falar sobre questões relacionadas com a economia, até Odessa, abastecimento de água, agricultura e ameaças russas por terra e mar. As deslocações de Zelensky para fora de Kiev começaram há pouco tempo. Vocês jamais verão filmes no terreno, do Putin as forças russas concentram agora esforços em Severodonetsk inclusive e muitos Bakhmut, passando no fome leste na do linha país. de frente, etc, etc. Mas o porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia revela que a Rússia continua a bombardear com artilharia pesada posições ucranianas e infraestruturas civis perto de Lysychansk, Metolkin, Ustinivka e Voronov.
né? Muitos críticos no começo O da responsável guerra ucraniano acrescentou depois que a luta pela tomada de Severodonetsk continua. E como eu digo, desde o início da O guerra, Ministério de Defesa ele é um russo disse este estadista sábado que que os militares do conseguiu Kremlin unir tinham não só destruído o seu refinarias país e em armazéns de torno combustível desse nas ideal áreas de de liberdade, Kremenchuk e como conseguiu unir a Europa, que antes estava Estas dividida, a estruturas OTAN eram utilizadas desacreditada, para muitos fornecer países, equipamento aos inclusive militares Estados Unidos, se ucranianos na recusava a dar região dinheiro para a do OTAN, não Donbass. sei o que, e agora a OTAN Em cresceu, Severodonetsk, a Finlândia ofensiva e russa Suécia, ou intensifica-se. Noruega, sei Do lá, outro lado do rio querendo Donetsk, entrar para a Lysychansk está em Finlândia, já tem alerta mais 2 máximo. países. As tropas ucranianas e os Então, residentes acreditam que o pelo início contrário, o dos tiro combates de rua saiu está pela para breve. culatra. Se o homem queria O presidente ucraniano visitou este sábado a cidade de Mykolaiv, no sul do país, e reuniu-se com as autoridades locais para falar sobre questões relacionadas com a economia. Bilohorivka has been pretty much obliterated. It was the village closest to the Russian leader's biggest military defeat in this war so far, and it was absolutely hammered in the weeks before. Virtually every building was torn apart, and there are the remnants of cluster bombs left exposed in the farmland around. We're taken through unmarked forest routes. The Ukrainian soldiers we're with want to avoid detection by the Russian front lines just across the river and thirsty for revenge. Very few have been allowed to see for themselves what happened on the ground here. But the graveyard of Russian combat vehicles will go down in the Ukrainian military history books at least as one of the Federation's most humiliating defeats. Таке враження, що це якийсь клуб самогубців, тобто вони чують їхнє командування, не жаліє своїх людей. Тобто так, pagando, arregimentando, ele está precisando de tropa. Ele tem muito material, inclusive guardado, coisa de museu. Tanque T-6, tanque T-60, né? Ukrainian military footage shows broken pontoon bridges which the Russians had built to cross the Donetsk River in order to surround Severodonetsk, the last big Ukrainian holdout in Luhansk, part of the Donbass. The footage shows Russian vehicles, some already in the river, being attacked on all sides. Russian soldiers are seen jumping from the top of their armoured vehicle into the water to escape. Certainly the wreckage we saw indicated there'd been significant losses. The Ukrainians say hundreds of Russians were killed, although that's difficult to verify as the bodies had been cleared before we got here. Pronto, deixa eu parar o filme para vocês poderem me entender, porque com a voz da moça lá da Euronews, né, não sei nem de onde é que é, e eu falando ao mesmo tempo, fica um balaio de gato. Mas o russo não liga muito para a vida dos seus soldados. Ele ofereceu, inclusive, muito dinheiro. Ele está precisando de tropa. Ele tem muito material, como eu disse. Muito material, muita sucata, muita coisa velha da Segunda Guerra Mundial, sei lá de quando. Tanque T-60, pelo amor de Deus. Ele está gastando muito material, mas ele tem muito material estocado. O que ele não tem é gente. Está tentando fazer recrutamento. Na Rússia, em vários postos de recrutamento foram incendiados pelos russos que não estão a fim de entrar nessa brincadeira do Putin. Mas, na região de Donbass, eles conseguiram recrutar à força e sem treinamento nenhum. Recruta, bota uma farda, dá uma arma e manda para a linha de frente para morrer. É assim que o russo faz. Já o ucraniano prepara a sua reserva 3 a 4 meses, e agora fez um acordo com a Inglaterra. Boris Johnson foi lá ontem. E Boris Johnson prometeu treinar as tropas, as reservas ucranianas de 10 em 10 mil. Então manda 10 mil lá para não sei aonde. Eles treinam durante 3 ou 4 meses, manda de volta, recebe mais 10 mil. Então assim os ingleses vão treinar o ucraniano, inclusive no uso de equipamento ocidental, né? O equipamento normal que o ucraniano está acostumado é o da Rússia, o material da União Soviética. E agora, recebendo muito material da OTAN, do Ocidente, é uma outra doutrina, é uma outra tudo. Então eles têm que
se treinar nisso. Pouco a pouco eles vão mudar, a Ucrânia vai mudar do material soviético para o material ocidental. Então é importante essa parte essa oferta que o Boris Johnson fez. Muito bem, de volta ao mapa, né? Hoje é 19 de junho. Então a invasão iniciou-se em 24 de fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho. 5 meses. 5 meses de muito sofrimento de ambos os lados, porque não está sendo um passeio para ninguém. O russo mandou gente despreparada para a linha de frente, então morre como mosca. E os ucranianos estão defendendo a terra deles. Como a gente vê aqui no mapa, essa região aqui de Severodonetsk, as lutas estão intensas. É um tal de avança um quarteirão, retrai um quarteirão. A cidade está 80% na mão dos russos, mas não está toda tomada e continua tendo combates ferozes em Severodonetsk. Aqui, nessas outras tentativas aqui, inclusive do russo fechar uma estrada principal aqui que abastece os ucranianos, não estão conseguindo. O exército da Ucrânia consegue, as brigadas ucranianas que estão lá conseguem repelir. A gente não sabe a que custo, mas como vocês veem, tem mais de um mês que o mapa não muda, né? No norte está tudo retomado pelos ucranianos, mas no Donbás e aqui no sul continua. Nessa parte aqui de Kherson, os ucranianos estão tomando um monte de cidades em volta de Kherson. Kherson é uma cidade muito grande, muito bonita. E o Zelensky está evitando bombardear Kherson. Eu acho que ele não vai querer tomar Kherson. Ele vai cercar Kherson, mas não vai tomar Kherson porque né, é o que acontece em todas as cidades que foram ocupadas pelos russos, Mariupol e por aí vai. A gente viu que foi terra arrasada. Muito civil e criança morto, muito civil, mulheres e crianças mortas. Lembra que a maioria das cidades ucranianas só tem mulheres e crianças, porque os homens, com a lei marcial, foram todos recrutados para a reserva, né? Então, estão em treinamento. Já tem 700 mil homens trabalhando ativamente, mas Zelensky quer chegar a 1 milhão para poder forçar os russos de volta para a terra deles. Aqui, onde está meu cursor, é a cidade de Dnipro. E olha que coisa, olha só que explosão que aconteceu lá. Parece um cogumelo de bomba atômica. Não sei o que é isso, mas provavelmente era um depósito de munições. Não sei, pelo tipo de cogumelo, é uma explosão grande. É uma área na Ucrânia. Apesar de que aqui Kherson teve em algum lugar aqui que era bem na retaguarda, então por aqui assim, um depósito de munição gigantesco russo foi explodido pelos ucranianos. Então, mas como vocês veem, não há
muita mudança, né? As mudanças foram mais no campo político. Então, França, Alemanha, né? O Scholz da Alemanha, o Macron da França e mais dois. Daqui a pouco eu procuro por aqui. Visitaram, então, no campo político é isso. A von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, tornou a visitar, inclusive vestida com as cores da Ucrânia, no Parlamento Europeu, ela falando que quer abreviar a entrada da Ucrânia na... Tem muita informação, mas realmente no campo político é que nós tivemos aí uma grande vitória para a Ucrânia, né, com aqueles 4 dignatários e mais o Boris Johnson, que foi ontem, né, ele viu aqueles 4 visitando aqui. Aqui é a visita da Mykolaiv, já mostrei. Não tem muita mudança. Ainda tem muita gente sem noção. Muita gente dizendo, né, a culpa é da Ucrânia que provocou o russo. Gente, a Ucrânia não provocou ninguém. O russo vive de mentiras. Como ele não tem uma imprensa livre, não há, aquilo que ele diz é o que é lei, é o que é espalhado. Então o russo inventa um monte gente, é russo sendo russo. Por exemplo, aqui em Kherson, aliás, Kherson não, desculpa, em Severodonetsk. Volta, Severodonetsk. Tá aqui, Severodonetsk, bem no meio aqui. Tá vendo? Não tá todo tomado, tá brigando aqui na parte industrial. Mas o russo já destruiu todas as pontes desse rio que é largo. Então, os civis que estão nas cidades, porque assim, o russo ataca com civil, com todo mundo, ele não quer nem saber, ele vai arrasando a cidade, bombardeio de artilharia e dane-se o povo. Agora o russo ofereceu, o russo é muito cretino, ele ofereceu para fazer um cordão, uma saída, né? Dá 12 horas para os civis saírem, não sei o quê. Mas sair para onde? Olha como o russo é cretino. Não pode sair para a Ucrânia porque não tem mais pontes. Então, o russo quer que os civis saiam de Severodonetsk para qualquer cidade aqui. Ou, imagina, o pessoal teria de sair daqui, de Severodonetsk, descer até a Crimeia, e da Crimeia tentar voltar para Odessa. É impossível, é impossível. O que sempre acontece, quando eu digo sempre acontece, Geórgia e todos os lugares que são ocupados pelos russos, o que eles fazem é pegar esta população daqui, mandar para a Sibéria o mais longe possível para que eles nunca consigam voltar. Não tem dinheiro, é gente pobre, eles vão sem meios. E depois eles fazem o contrário, pegam russos e alocam nesses lugares onde ele tirou o povo. Então é assim que o russo forma a sua expansão. Invade um território,
pega toda a população desse território e manda para a ponte que partiu, né, para esse lugar mesmo que você está pensando, e pega russos e mobília aquele lugar invadido. Então, russo sendo russo, é isso mesmo. E ainda tenho amigos que acreditam nas mentiras russas e nas besteiras que o Putin diz. Que as sanções não estão fazendo... Estão fazendo sim. A indústria automobilística parou por falta de peça, os aviões não podem voar por falta de peça. Então, as sanções, que não é uma coisa feita para ter efeito a curto prazo, estão minando a economia russa, sim. O russo está ficando isolado, né? Ele sempre diz que a China vai apoiar, que a China está do lado dele, mas a gente só vê ele dizer isso, a gente não vê o chinês. O chinês está sempre com aquela cara de paisagem e diz que vai ajudar, mas não ajuda nada até agora. Mas vamos ver. Como eu disse, ainda é uma guerra que vai demorar muito. Um ministro ucraniano estava dando uma entrevista e ele disse que não tem conversa com o russo. Não tem conversa, não tem cessar-fogo. O fogo só vai cessar quando não tiver mais nenhum russo ocupando o território da Ucrânia. Então, esse é o ponto de vista do ucraniano, que está lutando pela sua terra. Está morrendo, está deixando sangue, mas está lutando pela sua terra. Eles estavam quietinhos no lugar deles, todo o resto inventado pelos russos, como eu disse, é invenção. Eles estavam quietos lá, não tinha tramóia nenhuma. O russo, o árabe, todo mundo tem mania de dizer que o americano é que por trás é a CIA. É aquela briga de hegemonia, briga de poder, né? Quem é contra o americano bota a culpa do americano. Então, que o americano estava desenvolvendo bombas no céu, aquela mesma história que inclusive o americano inventou para atacar o Iraque, que tinha bomba de sei lá o quê. O russo deu um monte de desculpa. Primeiro ele disse que ia desnazificar. Agora, graças a Deus, ele parou de dizer essa besteira porque não tinha nazista nenhum. Se tem nazista é na Rússia, jamais na Ucrânia. E para terminar, que eu não quero fazer vídeo longo, o pessoal tem que entender que a Rússia é um país de corruptos, em todos os níveis. Todos os níveis. Do Putin para baixo, todo mundo é corrupto. Então o que a gente está vendo, e quando eu digo a gente, é o Ocidente, é a inteligência do Reino Unido, né, dos Estados Unidos, a inteligência da Alemanha. Então o que esses países estão vendo é que o russo realmente tem ainda muito material, mas muito material sucateado. Entenda como é que funciona a coisa na Rússia. Um grande general pega uma verba para modernizar e atualizar determinados tanques, carros de combate, com não sei o que, com um aparelho de pontaria, alguma coisa mais moderna. Então pega milhões para fazer isso. Só que não faz. E como ela é corrupção, ele embolsa. Então o que a gente está vendo é que eles estão pegando um monte de material que devia ter sido modernizado e não foi, porque o general botou o dinheiro no bolso. E não é só o general. Como eu disse, a corrupção na Rússia é em todos os níveis. Por exemplo, chega um vagão de suprimento para as tropas, comida, alimento. Eu vi um monte de russos dizendo no WhatsApp que estava batendo cachorro na rua para comer, não tem comida. A logística não funciona. A área que a Rússia ocupou é muito grande e eles não conseguem manter. Eles agora juntaram todas as tropas em Severodonetsk porque o Putin faz questão de tomar Severodonetsk. Está todo mundo concentrado aqui, ó. Só olha a quantidade de bomba e de coisa aqui. Todo mundo está aqui. E o ucraniano está aproveitando para retomar cidades aqui no sul, em Kherson e não sei o quê, e lá em cima em Kharkiv. Por quê? Porque está todo mundo concentrado aqui.
a logística começa a falhar. Nem no norte, nem no sul, chega comida, chega munição, chega nada. E quando chega, olha como o russo é filho da puta, quando chega, o pessoal ali da distribuição, quando nos suprimentos, na comida, da ração do russo, tem alguma coisa boa que se destaca, eles tiram e depois vendem para os soldados. Então, é assim que funciona o exército russo. É corrupção em todos os níveis. Então eu continuo torcendo pelo Ucrânia. Por quê? Porque é um país como o Brasil, como a Argentina, como o Canadá, é um país que estava quieto no seu canto e foi invadido. Então é por isso que eu torço. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Se você não sabe o que é glória à Ucrânia. Inter.